O Espiritismo no Brasil, um país que segue várias orientações religiosas, ainda é um desafio para muitos. Com grande satisfação, a TV Web Luz recebe hoje Valdete Pugliese, ou Valdete Tiepo. Valdete, ou Val, como você gosta de ser chamada. Sim. Gostaríamos que você falasse um pouco de você, nos dissesse quem é a Valdete, por ela mesma. Valdete, uma pessoa bem extrovertida, com muitos amigos, que adora a gente, sou escritora, trabalho no centro como voluntária no Obreiros da Eternidade, tenho um programa com alguns amigos na web, nos Caminhos do Saber. E quando ingressei no Espiritismo foi realmente quando iniciaram minhas obras literárias. Muito bem. Então, o que dá suporte à sua produção literária até seria a sua vivência dentro da doutrina como voluntária numa casa espírita, enfim. Sim, o Espiritismo, quando eu ingressei ao Espiritismo, foi um grande suporte para que eu pudesse entender as inspirações e intuições das minhas obras. Foi um grande suporte o conhecimento da doutrina espírita para esse momento. A construção desses personagens, porque nós estamos falando de uma doutrina que tem sua complexidade. Sim. Né? E como eu acredito que seja um desafio, né, passar para as pessoas, né, para os seus leitores, né, esses conceitos que encerram uma certa profundidade, até muitos que têm uma dificuldade de entender, né, o que propõe a nossa doutrina, né? As minhas obras, a maioria das vezes, elas vêm com muita inspiração. E por vezes, se eu me encontro relaxada, em algum lugar de natureza, vem o palco, vem as personagens, vem as características, vem a história, vem tudo. Então é uma intuição, é uma inspiração, sim. E o Espiritismo me fez entender tudo isso e me aproveito de tudo que aprendo na doutrina para passar nos diálogos das minhas personagens. Ok. E você acha que a doutrina espírita, por meio dessa produção, né, ela tem sido um meio eficaz da propagação no Brasil, no nosso país? O Espiritismo? É. Sim, com certeza. Sim, nós estávamos mais acuados, hoje em dia não. Ela está se abrindo, se fala muito na doutrina, e nós estamos vendo isso, vários movimentos através disso, que está fazendo com que as pessoas se movam mais para esse entendimento, para esse conhecimento. Eu acho importante porque assim como temos seguidores, né, Sim. nós temos também os nossos detratores, né? Sim. Aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de compreender a doutrina espírita, né? O que você acha disso? Nesse movimento espírita, e eu como espírita, nós encontramos muitas pessoas realmente que falam contra, mas sem um conhecimento, sem um estudo aprofundado sobre isso. Então nós como espíritas, qual é o caminho? Você está falando, você está nos detratando, está colocando a imagem da doutrina de uma outra forma. Primeiro precisa se conhecer, precisa se ler, precisa estudar. Então, o conhecimento é tudo para se poder falar de alguma coisa. Perfeito. Aí surge algo que sempre eu gosto de perguntar. Porque eu já ouvi dizer e acredito que isso realmente é uma verdade. Se fala que as casas espíritas, ela recebe um número até considerável de pessoas. Se a gente colocar até... entender que é recente, né? Rigorosamente recente entre nós, né? Não estamos falando de 100, um pouco mais de 100 anos aqui no Brasil, né? Sim. A divulgação. Mas boa parte das pessoas são apenas simpatizantes, mas não seguidores. Você concorda com isso? Sim, concordo.
são mais simpatizantes do que seguir mesmo o espiritismo, concordo. Eu, quando viajava para outros lugares, principalmente para outros países, realmente o Brasil está avançado nisso. Mesmo no Chile, a gente ouve dizer que é o Brasil realmente que está se alavancando mais quanto à doutrina, com o espiritismo. Dada a nossa diversidade cultural, você acha que então o espiritismo ele está se propagando de uma forma mais eficaz, até por conta da nossa diversidade, né? Somos um povo que nós temos a cara de todo mundo, né? Cada um brasileiro pode ter uma característica de um europeu, enfim, de várias regiões, de um asiático, enfim, né? Esse ambiente propicia, sim. Propicia. Acredito que sim, com certeza propicia, sim. Realmente você falou uma coisa interessante, nós temos a cara de todo mundo. E com isso, com essa diversidade, fica mais fácil realmente. Não fica uma coisa engessada, uma coisa só diante daquilo. E o espiritismo vem abarcar tudo isso. Você diria que normalmente os seus leitores estão entre os seguidores da doutrina ou aqueles que, não se falar, por exemplo, da doutrina em si, se apresentar como um livro, uma produção doutrinária, muitos têm na sua obra algo de autoajuda, pode-se entender assim? Mesmo assim, alguns dos leitores são levados até para encontrar resposta para o seu dia a dia? Realmente, na minha primeira obra, em algumas editoras foi dada como autoajuda. Não mas foi dado. Porque eu me aproveito realmente de tudo que eu aprendo, de tudo que a doutrina me beneficia, eu aproveito a passar nos diálogos das minhas personagens. Então, quando o leitor vê aquilo, ele se identifica com alguma situação, obviamente que ajuda e beneficia a ele também. Eu acho bastante interessante isso que você está falando, porque, na realidade, são várias vias, né, Sim. que são utilizadas para que a doutrina, o conceito, né, da doutrina, os conceitos defendidos pela doutrina, cheguem às pessoas, né? Aqueles até que estão bastante identificados, daí existe um trabalho, que é o seu caso, né, como trabalhadora, né, num centro espírita, e aqueles que chegam para resolver seus problemas pessoais, pelo menos as suas preocupações estão centradas inicialmente nos seus problemas pessoais, né? Sim, você havia dito sobre um público não espírita e um público espírita. Uhum. Não diria bem o meio a meio, mas eu tenho vários leitores espíritas e vários que não. Mas os que mais me chamam a atenção e os que mais me escrevem são os não espíritas que se identificam na obra e aí sim vêm perguntar o que eu sou, se eu sou espírita, que alguma coisa que eu escrevi chamou para alguma coisa que ela já tenha lido. Então, por incrível que pareça, os não espíritas são os que às vezes mais se identificam. E isso para você é bastante gratificante, né? Sim, com certeza. Recompensa e muito, me alenta e muito. Porque é a mensagem que eu quero passar. E entre alguns leitores, algum já lhe passou algo com relação à sua vida pessoal, né? Se o seu livro foi de grande ajuda para ele? Sim, com certeza. Na minha primeira obra eu tive uma leitora, porque tem meus e-mails sempre nas obras, e ela me escreveu que leu, adorou a minha protagonista, e ela estava em dúvida sobre uma decisão que ela deveria de tomar pessoal. E depois de ler o livro, ela se incentivou, ela percebeu um caminho mais ameno e tomou a decisão que tinha que tomar, me escreveu me agradecendo sobre o incentivo, sobre a ajuda que a leitura a levou. Val, você se refere a qual livro especificamente? Dessa senhora, é a minha primeira obra, Uma Rosa do Deserto.
onde o palco é todo no Marrocos, numa tribo do Saara. Ah, mas fale mais sobre essa... É uma obra que o palco, a história toda se desenrola no cenário do Marrocos, numa tribo no meio do deserto do Saara, onde uma francesa se encontra com o chefe de uma tribo. E aí se desenrola várias encrencas, várias cenas de amor, mas a minha protagonista, ela é muito determinada, é uma pessoa, uma mulher muito decidida com as coisas perante a vida. Então, essa minha leitora se identificou muito com essa minha personagem e auxiliou-a muito no momento pessoal difícil que ela estava vivenciando. E aí ela me escreveu, e para mim, toda vez que isso ocorre, que me escrevem, que falam sobre algum trecho do livro que os auxiliou, beneficiou, para mim é uma recompensa muito grande. E quanto a esse personagem, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Se trata de um personagem feminino. Sim. Qual a característica dele assim mais marcante desse personagem? Você apontaria? As minhas duas protagonistas dos meus 2 livros são muito parecidas, embora com idades diferentes. Mas são mulheres, poderíamos dizer assim, que meio fora da época em que vivem. São mulheres determinadas, mulheres que sabem o que querem, decididas. E aí você pode imaginar uma francesa numa tribo do deserto com um homem que lidera uma tribo, onde ele está acostumado com costumes, tradições, e vem uma mulher meio fora de época e transtorna a cabeça desse homem e realmente faz uma revolução naquela aldeia. Não apenas com ele, mas com todo aquele povo, principalmente com as crianças. E a outra personagem também, ela vem modificar a vida de uma pessoa que fez uma escolha errada, e ela vem mostrar um outro lado da vida, um outro lado de se decidir sobre outros tipos de coisas. Então isso... O leitor, às vezes, lê, principalmente meu público maior, são as mulheres, e quando se identifica e me escrevem e mostram qual é a partezinha da história do livro que as tocou, para mim é de uma recompensa grandiosa. É interessante porque hoje a gente fala exatamente isso. Se fala muito disso, que a maior parte das famílias, hoje a figura da mulher... acho que nunca esteve tão presente, né? Sim. A gente vê lares desfeitos e as mulheres até participam ativamente, né, da educação dos filhos, né? Sim. E você tem uma preocupação de falar para esse público especificamente? Olha, eu gosto muito de tratar nas minhas obras sobre o amor, sobre a sensibilidade, a essência do ser, e gosto muito de tratar sobre os preconceitos. E contra a mulher, há muitos. Eu gosto muito de tratar de raça, sobre as crenças, sobre o papel da mulher perante a sociedade. Então as minhas protagonistas são bem firmes nesse propósito, de mostrar sim que a mulher tem um lugar, independente da época, porque minhas 2 obras são em épocas tratadas em épocas bem remotas, porque aí eu gosto de me esbanjar no romantismo, por isso que eu gosto de tratar minhas histórias em épocas remotas. Mas eu coloco a mulher como se fosse na era de hoje, mesmo naquela época. É bastante interessante, porque o que a gente observa é exatamente isso. A mulher, ela, de repente, ela é lançada também no mercado de trabalho. Sim. Nós estávamos falando aqui daquela mulher que é a dona de casa, mas hoje, até por questões econômicas também, né? Sim. Às vezes tem a família perfeita, marido e mulher, mas para participar até contribuir para o orçamento familiar, né? Sim, com certeza. Até que ponto há uma preocupação de levar respostas para esse público também?
Eu falo que por mais que eu trate minhas obras em épocas remotas, o sentimento de amor e as batalhas continuam as mesmas. E por mais que estejamos vivendo em 2014, há mulheres ainda que não tomam tento sobre a sua verdadeira situação. Não apenas dentro do lar, mas aí fora. Para uma atividade de profissão. Então eu acho importante quando a gente tem essa arma, esse instrumento de poder escrever, de poder mostrar através de uma composição, através de um escrito, quais são essas lutas e alertar aquelas que ainda não despertaram. Eu acho que isso é muito bom, beneficia não apenas o autor, o escritor, o musicista, mas também as pessoas que estão nos lendo e nos ouvindo. Muito bem. E a sua preocupação, que eu sei, é quanto à divulgação da doutrina espírita. Até na construção desses personagens, chega a ser, eu acredito, que um desafio, né? Ao mesmo tempo, no desenvolvimento de toda uma trama, né? Como vai os conceitos, né, da doutrina, eles permeiam toda essa trama. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Primeiramente a inspiração. Como eu falei, eu adoro isso porque a inspiração vem, a história vem inteira, que eu faço depois. Pego as minhas personagens, sou bem fidedigna nas minhas inspirações, procuro não mudar, aí eu começo a dar corpo às minhas personagens. E eu já sei a história que eu vou necessitar, e aí eu começo a dar características às minhas personagens. Aquele que vai ser o bonzinho, e é óbvio que eu me aproveito sempre de uma personagem chave para colocar sobre a doutrina. É aquele amigo que está lá toda hora para dar aquele apoio para quem necessita. E de acordo com que a história vai transcorrendo, eu vou dando às minhas personagens as características necessárias para elas se englobarem à minha história. E aí que entra o espiritismo também, com certeza. Conversando com você, Val, noto que é uma pessoa bastante apaixonada, entusiasta daquilo que faz, né? Sim. E qual o personagem seu que você tem assim, um carinho muito grande por ele? A Mayla, da minha primeira obra, Uma Rosa no Deserto. Eu me identifico muito com ela e sou apaixonada por ela. É a principal. Tem outros também, todos são filhos, são uma criação. Então, para todos eu tenho um carinho especial, mas é óbvio que há alguns com quem o próprio autor se identifica. E para mim seria a Mayla realmente. Até por conta da repercussão que teve junto ao seu público? Sim, a Crista da minha segunda obra também. As pessoas gostam muito, falam muito sobre ela, porque ela é bem jovem e ela tem um conhecimento grande por causa de uma ama e ela passa muitas coisas incríveis sobre o espiritismo, a minha Crista. A Mayla nem tanto, mas a Mayla é muito determinada. Ela se posiciona dentro de uma tribo no deserto de uma forma impecável e realmente consegue transmudar a vida de muitos lá. E parece-me, e pelo que eu constatei, através de e-mail e de outras formas pela internet, que toquei várias pessoas com essa personagem. Maravilhoso. Olha, a gente gostaria de nos alongar mais ainda nesse nosso encontro com Val Tiepo, ou Val Pugliese, por conta das duas publicações dela. Mas eu diria o seguinte, até não eu, mas uma afirmação de Chico Xavier, que a divulgação da doutrina espírita é também uma forma de caridade. Com grande satisfação, a TV Web Luz recebeu Val Tiepo, autora, escritora espírita. Para você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua audiência e até breve.